Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos continuar no capítulo 27, item 20 e 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Nós entendemos, durante o tempo da nossa vida, no nosso conhecimento, que a lei de Deus, ela é mutável como a nossa. Nós determinamos um tempo que a pessoa fica na prisão. E naquele tempo, a gente não sabe se a pessoa saindo da prisão, ela vai se regenerar ou não. A lei de Deus é diferente. Não adianta a gente só se arrepender dos nossos atos ou sentir remorso. Nós temos que corrigir o nosso erro. Corrigir o que fizemos de errado. Agora, existe uma questão também, na questão das penas eternas. Agora, que nós também só seremos felizes após a morte. Também, na lei divina não existe. Na nossa compreensão, nós sofremos as penalidades durante a vida, sim. Mas a morte, só vamos ser felizes após a morte? Não. Porque justamente a morte não existe. Somos espíritos imortais. Então, temos todo o tempo para resolver. Não existe um tempo determinado para que nós, na lei de Deus, reparamos esses erros. Depende de nós, da nossa decisão. Se a gente faz uma prece a Deus pedindo a sua misericórdia, o que acontece? Essa misericórdia é dada a nós. Uma esperança de que podemos mudar aquela situação. Mas nada será tirado de nós. Como Jesus disse, pega a sua cruz e vem após mim. Então, todos os nossos erros vêm conosco. Nós apenas vamos se arrepender, rever os nossos erros, vamos sim sentir remorso e vamos resolver a situação. Como Jesus disse, reconciliar com o nosso inimigo. Enquanto ele está aqui ao nosso lado, muito mais fácil. Mas depois que ele parte, nós estamos em planos diferentes. Então é mais complicado. Então a gente também, como a morte não existe, vai encontrar aquela pessoa que nós causamos prejuízo, ou que nos causou prejuízo. E vamos assim acertando, indas e vindas nesse mundo, acertando as nossas situações. O tempo é nosso. Temos o direito de tomar as decisões, fazer as nossas próprias escolhas. Então, por isso, temos que ficar atento que a felicidade não é desse mundo. A felicidade é do ser espiritual e não do corpo físico, do plano físico. Por isso que muita gente acredita que tem que morrer para ser feliz. Não, não é isso, porque a gente não morre. A gente só muda, digamos assim, de dimensão. E lá na outra dimensão, nós vamos rever tudo que nós fizemos aqui. Qualquer infração cometida estará sujeita à lei de Deus. E essa lei é implacável. A gente não escapa dessa lei. Então vamos nós ali resolver as questões. Se prejudicamos alguém, nós vamos ter a oportunidade de ir lá
rever, conversar com as pessoas e novamente a gente pode vir junto para esse mundo para resolver as nossas questões. Até que a gente se entenda. É como a mamãe faz com os 2 filhos quando brigam. Coloca lá no quarto, deixa eles lá, e quando eles fazem as pazes, a mãe abre e deixa eles saírem. Deus faz a mesma coisa, nos prende nesse corpo. Por isso que Jesus diz: não sairá do cativeiro enquanto não pagar o último centavo ou o último centavos. É assim que nos acontece. Jesus nos ensina que o corpo é o cativeiro. Quando nós ainda tivermos o que resolver aqui, vamos ficar presos. A gente parte e depois vai lá, vê o que fizemos, faz uma nova programação e retorna para cá para resolver. Então, não é após a morte, porque o espírito é imortal. Ele sendo imortal, não existe tempo, não existe espaço, não existe morte, não existe nada. A partir do momento que ele foi criado, ele nunca mais será destruído. Apenas o corpo físico. Mas o ser espiritual continua vivo. E assim sempre estará. Por isso que a felicidade não é desse mundo. A felicidade está no reino de Deus. Onde é o reino de Deus? Na vida espiritual. A nossa vida espiritual que nós vamos corrigindo. É o ser espiritual que comete os erros. É o ser espiritual que infringe a lei de Deus. E é ele que tem que corrigir. Eu aqui tenho nome, tenho CPF. Só que no plano espiritual, essa entidade desaparece. Eu volto a ser um espírito. E aí vou rever e vou voltar com uma outra personalidade. Como se fosse, digamos assim, um livro. Passou um capítulo, vamos para o outro capítulo. E assim sucessivamente. É assim que se resolve as questões. Porque a morte não existe. E o tempo também não existe. Porque o espírito é imortal. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.